Quando o inimigo atacar, lembre-se das armas espirituais. Efésios 6:11. Quando o inimigo ataca em silêncio. Existe um tipo de batalha que muitas pessoas enfrentam sem perceber. Não é uma luta que acontece diante dos olhos. Não faz barulho, não deixa sinais visíveis imediatamente, mas seus efeitos são profundos. De repente surgem pensamentos de desânimo, um peso inexplicável no coração, decisões que parecem cada vez mais difíceis e uma sensação de confusão que antes não existia. A pessoa começa a se perguntar o que está acontecendo com a sua vida. A Bíblia revela que muitas dessas situações não são apenas emocionais ou circunstanciais. Elas fazem parte de uma batalha espiritual. Em Efésios 6:11 está escrito: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do inimigo. Observe algo importante neste versículo. A palavra de Deus não diz que talvez enfrentaremos ataques. Ela deixa claro que existem ciladas, estratégias, movimentos planejados. O inimigo raramente começa com ataques evidentes. Ele prefere agir em silêncio. Primeiro vem uma dúvida, depois uma distração. Em seguida, um pensamento que parece pequeno, mas começa a crescer dentro da mente. Quando a pessoa percebe, já está lutando contra medo, cansaço espiritual, insegurança ou até vontade de desistir. Talvez você já tenha vivido algo assim. Momentos em que parecia que tudo estava caminhando bem e, de repente, algo começou a tentar enfraquecer sua fé. Um pensamento insistente, uma situação inesperada, um sentimento de peso que você não consegue explicar. E nesse momento, muitas pessoas cometem o mesmo erro. Tentam enfrentar uma batalha espiritual usando apenas forças humanas, mas Deus nunca deixou seus filhos desprotegidos. Antes mesmo de qualquer ataque surgir, Ele já havia preparado armas espirituais, capazes de proteger a mente, fortalecer o coração e manter alguém firme, mesmo em meio às maiores pressões espirituais. Efésios 6. Não é apenas um ensinamento teórico, é uma estratégia divina para tempos de guerra espiritual. Cada parte da armadura de Deus revela como o cristão pode permanecer firme quando o inimigo tenta enfraquecer sua fé. A grande pergunta é: por que tantas pessoas que acreditam em Deus ainda se sentem derrotadas nas batalhas da vida? A resposta pode estar em algo simples, mas profundo. Muitos conhecem a existência da batalha, mas nunca aprenderam a usar as armas espirituais que Deus já colocou em suas mãos. E antes de entender como usar essas armas, existe algo que precisa ficar claro. O ataque quase sempre começa antes do problema aparecer. O ataque que começa antes do problema aparecer. Existe um detalhe importante na forma como o inimigo age que muitos cristãos demoram para perceber. O ataque quase nunca começa no problema visível. Antes de uma crise aparecer na vida, algo já começou a se mover no mundo espiritual e dentro da mente da pessoa. É por isso que muitas vezes alguém olha para uma situação difícil e pergunta: como isso aconteceu tão rápido? Na verdade, não foi rápido. O processo começou antes, de maneira silenciosa. A Bíblia revela que uma das principais áreas onde a batalha espiritual acontece é na mente. Em 2 Coríntios 10, 4, 5, está escrito que as armas espirituais não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, derrubar argumentos e levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Observe a profundidade dessa passagem. O texto não fala primeiro sobre problemas externos, ele fala sobre pensamentos, argumentos e fortalezas que se formam dentro da mente. Isso mostra que muitos ataques começam de forma invisível, através de ideias, dúvidas e sentimentos que parecem pequenos no início. O inimigo entende algo que muitas pessoas ignoram. Se ele conseguir influenciar os pensamentos de alguém, ele pode enfraquecer decisões, emoções e até a fé dessa pessoa. Por isso ele raramente começa com um grande ataque. Ele prefere plantar pequenas sementes, uma dúvida que aparece do nada, um pensamento negativo repetido várias vezes, um sentimento de desânimo que começa a se tornar constante.
uma distração que afasta a pessoa da presença de Deus. Quando esses pensamentos não são percebidos, eles começam a crescer. O que era apenas um pensamento se torna uma preocupação. A preocupação se transforma em medo. O medo começa a enfraquecer a confiança em Deus. Foi exatamente assim que a serpente começou a agir no jardim do Éden. Em Gênesis 3:1, antes de qualquer queda acontecer, a serpente lançou apenas uma pergunta na mente de Eva. Foi assim que Deus disse? Não foi um ataque direto, foi uma semente de dúvida. Esse é um dos padrões mais antigos da guerra espiritual. O ataque começa na mente antes de aparecer na realidade. E é por isso que Efésios 6:11 nos chama para algo urgente: revestir-se da armadura de Deus antes que as ciladas do inimigo avancem. Porque quando alguém aprende a reconhecer o início do ataque, algo poderoso acontece. A batalha começa a mudar de direção. Mas existe uma estratégia ainda mais perigosa que o inimigo usa contra muitas pessoas. Ele prefere confundir em vez de confrontar. Por que o inimigo prefere confundir em vez de confrontar? Existe uma razão pela qual o inimigo raramente aparece de forma clara nas batalhas espirituais. Se o ataque fosse sempre direto e evidente, muitas pessoas reagiriam imediatamente com oração, vigilância e busca pela presença de Deus. Mas a estratégia mais eficaz do adversário não é o confronto aberto, é a confusão silenciosa. A confusão enfraquece a fé sem que a pessoa perceba o que está acontecendo. Quando alguém está confuso, começa a duvidar das próprias decisões, perde clareza espiritual e muitas vezes se afasta das verdades que antes eram firmes em seu coração. A Bíblia revela algo muito importante sobre isso. Em 1 Coríntios 14:33, está escrito que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Essa passagem mostra que quando a mente está mergulhada em confusão constante, muitas vezes existe uma batalha espiritual acontecendo nos bastidores. O inimigo entende que se ele conseguir criar um ambiente de dúvida e instabilidade dentro da mente de alguém, essa pessoa terá dificuldade para discernir a direção de Deus. Em vez de confrontar diretamente, ele cria neblina espiritual. Tudo começa a parecer incerto. A pessoa começa a questionar aquilo que antes sabia com convicção. Promessas da palavra de Deus começam a parecer distantes. Decisões simples passam a parecer pesadas. O coração perde a paz. Foi exatamente assim que o inimigo tentou agir contra Jesus no deserto. Em Mateus 4:3, o tentador se aproximou e disse: "Se tu és o Filho de Deus." Observe a estratégia. Ele tentou plantar dúvidas sobre a identidade de Jesus. Não foi um ataque físico, foi uma tentativa de gerar confusão. Esse mesmo padrão continua sendo usado hoje. Muitas pessoas enfrentam dias em que a mente parece cheia de perguntas, inseguranças e pensamentos que não trazem paz. Nesse momento, o perigo não está apenas na dificuldade que aparece. O verdadeiro perigo está em tentar tomar decisões espirituais enquanto a mente está confusa. É por isso que a armadura de Deus começa com a verdade. Porque a verdade da palavra de Deus dissipa a confusão que o inimigo tenta espalhar. Quando alguém se firma na verdade, algo poderoso acontece. A neblina espiritual começa a desaparecer. A mente encontra direção novamente. A fé volta a se fortalecer. Mas existe um erro que torna essa batalha ainda mais difícil para muitas pessoas. Um erro que parece lógico à primeira vista, mas que enfraquece completamente a resistência espiritual. Muitos tentam lutar uma batalha espiritual, usando apenas armas humanas. O perigo de lutar uma batalha espiritual com armas humanas. Quando a pressão aumenta na vida, a reação mais comum do ser humano é tentar resolver tudo com sua própria força. A pessoa pensa mais, se esforça mais, tenta controlar cada situação, busca respostas em todos os lugares possíveis. Mas existe um problema profundo quando alguém tenta enfrentar uma batalha espiritual apenas com recursos humanos. Muitas vezes o que está acontecendo não é apenas um problema emocional, financeiro ou relacional. Existe uma dimensão espiritual por trás de certas situações. E quando alguém tenta lutar apenas com lógica, esforço ou desespero, acaba entrando em um tipo de luta
para a qual essas ferramentas não foram feitas. A Bíblia deixa isso muito claro em 2 Coríntios 10, 3-4. O apóstolo Paulo escreve que, embora vivamos na carne, não lutamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Isso significa que existem batalhas que não serão vencidas apenas com esforço humano. A mente pode tentar encontrar todas as soluções possíveis, mas se a raiz do conflito for espiritual, a vitória só acontece quando se usam as armas espirituais que Deus colocou à disposição de seus filhos. Um dos maiores erros que enfraquecem muitos cristãos é tentar vencer a ansiedade sem oração, enfrentar tentação sem vigilância espiritual ou lutar contra desânimo sem mergulhar na palavra de Deus. A pessoa sente que algo está errado, mas responde apenas com estratégias naturais. É como um soldado que entra em um campo de batalha carregando ferramentas que não foram feitas para a guerra. Ele pode até tentar resistir por algum tempo, mas cedo ou tarde perceberá que está lutando com os instrumentos errados. A armadura de Deus, descrita em Efésios 6, existe exatamente para esse tipo de situação. Ela não foi criada para momentos tranquilos. Foi dada para tempos de guerra espiritual. Quando alguém entende isso, algo muda profundamente. A pessoa deixa de reagir apenas com emoções e começa a responder espiritualmente. A oração passa a ser uma arma. A fé deixa de ser apenas um conceito e se torna proteção. A palavra de Deus passa a ser usada como instrumento de resistência contra as ciladas do inimigo. Mas antes de usar essas armas, existe algo fundamental que precisa ser entendido. A Bíblia não diz apenas para conhecer a armadura de Deus. Ela diz algo muito mais forte. Ela diz para revestir-se dela. O significado profundo de revestir-se da armadura de Deus. Em Efésios 6:11, existe uma palavra que muitas vezes passa despercebida, mas que carrega uma instrução poderosa para quem enfrenta batalha espiritual. O apóstolo Paulo não diz apenas para conhecer a armadura de Deus. Ele diz para revestir-se dela. Essa expressão revela algo essencial. A proteção espiritual não acontece automaticamente. Existe uma decisão consciente que cada pessoa precisa tomar. Revestir-se significa vestir, assumir, tomar para si aquilo que Deus já disponibilizou. Imagine um soldado que recebe uma armadura completa antes de entrar em batalha. A proteção está ali, o escudo está ali, a espada está ali. Mas se ele decidir entrar no campo de guerra sem usar essas peças, ele estará vulnerável, mesmo tendo tudo o que precisa para se proteger. Esse é o erro que muitas pessoas cometem na vida espiritual. Elas acreditam em Deus, conhecem algumas promessas da Bíblia, mas vivem sem se revestir daquilo que Deus já colocou à disposição. Revestir-se da armadura de Deus envolve uma postura espiritual ativa. Significa buscar a verdade da palavra de Deus diariamente, manter o coração alinhado com a justiça divina, caminhar em paz, mesmo quando circunstâncias tentam gerar ansiedade, fortalecer a fé e manter a mente protegida pela certeza da salvação. O próprio Jesus mostrou essa postura durante sua caminhada na terra. Em Mateus 26:41, ele disse aos discípulos: "Vigiai e orai, para que não entreis em tentação." Essa instrução revela que a vida espiritual exige vigilância constante. O inimigo não anuncia quando pretende atacar. As ciladas acontecem de forma inesperada. Por isso, a preparação espiritual precisa acontecer antes do momento de pressão. Quando alguém se reveste da armadura de Deus, algo poderoso acontece dentro do coração. A pessoa deixa de viver apenas reagindo aos problemas e começa a viver preparada espiritualmente. A mente se fortalece. O coração ganha estabilidade. A fé passa a ser um escudo real contra ataques invisíveis. Mas entre todas as peças da armadura de Deus, existe uma que ocupa uma posição fundamental, uma base que sustenta todas as outras. Sem ela, a mente se torna vulnerável às mentiras do inimigo. Essa arma espiritual se chama verdade. A verdade que impede a mente de ser dominada pelo inimigo. A primeira peça mencionada na armadura de Deus em Efésios 6:14 é o cinto da verdade. Isso não acontece por acaso.
A verdade ocupa a posição inicial porque ela sustenta todas as outras partes da armadura. Sem verdade, a mente se torna um território vulnerável. O inimigo conhece muito bem o poder da mentira. Desde o início da história bíblica, ele trabalha plantando distorções da verdade. Em João 8,44, Jesus afirmou que o diabo é o pai da mentira e que não há verdade nele. Isso revela algo profundo sobre a natureza da guerra espiritual. Muitas batalhas começam quando a mente começa a acreditar em algo que não corresponde à verdade de Deus. Uma pessoa pode começar a pensar que não é capaz, que não é digna do amor de Deus, que suas orações não fazem diferença, ou que sua situação nunca vai mudar. Esses pensamentos podem parecer apenas emoções passageiras, mas muitas vezes são setas lançadas contra a mente. Quando a mentira encontra espaço no pensamento, ela começa a enfraquecer a fé. A pessoa passa a olhar para a realidade através de uma lente distorcida. Promessas da palavra de Deus começam a parecer distantes. A esperança começa a diminuir. Foi exatamente isso que aconteceu no Jardim do Éden. Em Gênesis 3:4, a serpente disse a Eva: "Certamente não morrereis." Aquela frase parecia simples, mas era uma mentira disfarçada de possibilidade. Quando a mentira entrou na mente, a confiança na palavra de Deus começou a ser abalada. É por isso que a verdade é uma arma espiritual tão poderosa. Quando alguém se apega à verdade da palavra de Deus, a mente ganha estabilidade. A pessoa passa a discernir pensamentos que não vêm de Deus. Salmos 119, 105 declara: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho." A verdade ilumina aquilo que estava escondido na escuridão da dúvida. Quando a mente está firmada na verdade, o inimigo perde uma de suas principais estratégias. As mentiras não encontram mais terreno para crescer. A fé começa a se fortalecer novamente. Mas o inimigo não tenta atacar apenas a mente. Existe outra área que ele tenta enfraquecer com frequência. Uma área que, quando é atingida, pode fazer a pessoa se sentir distante de Deus. Essa área é o coração, a justiça espiritual que bloqueia as acusações do inimigo. Depois de falar sobre o cinto da verdade, Efésios 6,14 apresenta outra parte essencial da armadura de Deus: a couraça da justiça. A couraça era a peça que protegia o peito do soldado, cobrindo o coração e os órgãos vitais. Espiritualmente, isso revela algo profundo sobre a batalha espiritual que cada cristão enfrenta. O inimigo não tenta atacar apenas a mente com mentiras. Ele também tenta atingir o coração através de acusações, culpa e condenação. Quando alguém começa a acreditar que falhou demais, que decepcionou a Deus ou que não merece mais a graça divina, o coração se enfraquece. Apocalipse 12:10 chama o adversário de acusador dos irmãos. Essa expressão revela uma estratégia antiga. O inimigo tenta constantemente lembrar as pessoas de seus erros para que elas se sintam indignas da presença de Deus. A acusação funciona como uma pressão invisível no coração. A pessoa começa a sentir vergonha de orar, dificuldade de se aproximar de Deus e uma sensação de que sua fé já não tem mais força. Esse é um dos ataques mais perigosos da guerra espiritual, porque ele tenta romper a confiança entre o coração humano e o amor de Deus. Mas é exatamente aqui que a couraça da justiça se torna uma arma poderosa. A justiça mencionada em Efésios 6 não fala apenas de boas obras humanas. Ela aponta para algo muito maior. Ela aponta para a justiça que vem de Cristo. Em Romanos 5:1 está escrito que, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que a proteção do coração não vem da perfeição humana, mas da obra redentora de Cristo. Quando alguém entende essa verdade, as acusações começam a perder força. O coração encontra segurança não em seus próprios méritos, mas na graça de Deus. A vergonha deixa de dominar a alma. A pessoa volta a se aproximar de Deus com confiança. Provérbios 4:23 diz: "Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida."
Quando o coração está protegido pela justiça de Deus, ele permanece firme, mesmo quando o inimigo tenta lançar acusações. Mas a armadura de Deus não protege apenas a mente e o coração. Existe outra peça que fortalece algo essencial durante as batalhas da vida. Ela fortalece os passos, a paz que desorganiza a estratégia do inimigo. Em Efésios 6,15, a Bíblia apresenta outra parte da armadura de Deus: os pés preparados com o Evangelho da Paz. À primeira vista, essa peça pode parecer simples, mas ela revela um princípio espiritual extremamente poderoso. Em uma batalha, a estabilidade dos pés determina se o soldado consegue permanecer firme ou se será derrubado. Na vida espiritual, acontece algo semelhante. O inimigo muitas vezes tenta gerar instabilidade emocional para enfraquecer a fé. Quando a mente está agitada e o coração está inquieto, a pessoa começa a perder direção. Decisões passam a ser tomadas com base no medo e não na confiança em Deus. Por isso a paz se torna uma arma espiritual inesperada. Enquanto o inimigo tenta espalhar ansiedade, pressa e desespero, o Evangelho da Paz estabelece algo diferente dentro da alma: estabilidade. Jesus falou sobre isso em João 14:27, quando declarou: "Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá." A paz que vem de Deus não depende das circunstâncias externas. Ela nasce de uma confiança profunda, de que Deus continua no controle mesmo quando a situação parece incerta. Quando alguém está firme nessa paz, algo curioso acontece na guerra espiritual. A estratégia do inimigo começa a perder força. O adversário tenta provocar medo, mas encontra um coração que permanece calmo. Ele tenta criar pânico, mas encontra alguém que continua confiando nas promessas de Deus. Isaías 26:3 diz que Deus conservará em perfeita paz aquele cujo pensamento está firme nele. Isso mostra que a paz não é apenas uma sensação emocional. Ela é uma consequência de uma mente alinhada com a confiança em Deus. Em muitas batalhas espirituais, a vitória começa quando a pessoa se recusa a perder a paz. Mesmo diante de pressões, ela continua caminhando com confiança. Seus passos não são guiados pelo desespero, mas pela certeza de que Deus está conduzindo cada etapa. E quando os pés estão firmes nessa paz, o inimigo percebe que não consegue derrubar facilmente quem aprendeu a caminhar confiando em Deus. Mas existe outra arma espiritual que protege o cristão quando ataques invisíveis começam a surgir. Essa arma se chama fé. A fé como escudo contra os ataques invisíveis. Em Efésios 6:16, a Bíblia apresenta uma das peças mais poderosas da armadura de Deus. O texto diz: "Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo." Essa imagem revela algo extremamente importante sobre a batalha espiritual. O escudo era uma das principais defesas de um soldado no campo de guerra. Ele não era pequeno. Era grande o suficiente para proteger quase todo o corpo. Quando os inimigos lançavam flechas, o escudo era levantado imediatamente para impedir que aquelas setas atingissem o alvo. Paulo usa essa imagem para explicar como a fé funciona no mundo espiritual. Os dardos inflamados mencionados nesse versículo representam ataques invisíveis que tentam atingir a mente e o coração. Pensamentos de medo, dúvidas sobre o futuro, sensação de abandono, palavras negativas que alguém ouviu e carregou por muito tempo. Esses dardos não aparecem fisicamente, mas seus efeitos podem ser profundos. Uma pessoa pode começar um dia cheia de esperança e, depois de alguns pensamentos insistentes, terminar o mesmo dia dominada por ansiedade ou desânimo. É exatamente nesse momento que o escudo da fé entra em ação. A fé não é apenas acreditar que Deus existe. A fé é confiar na fidelidade de Deus, mesmo quando a realidade parece contradizer as promessas. Hebreus 11:1 declara que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Quando alguém levanta o escudo da fé, algo poderoso acontece. Os ataques ainda podem ser lançados, mas não conseguem penetrar no coração.
A pessoa pode ouvir palavras negativas, mas decide permanecer firme naquilo que Deus já declarou. Em Marcos 9:23, Jesus disse algo que ecoa profundamente na vida espiritual: tudo é possível ao que crê. Isso não significa ausência de batalhas. Significa que a confiança em Deus cria uma proteção espiritual contra aquilo que tenta destruir a esperança. Muitas vitórias espirituais começam com uma decisão simples, mas profunda. A decisão de continuar confiando em Deus mesmo quando o cenário não parece favorável. Mas o inimigo não tenta atingir apenas a fé ou o coração. Existe outra área que ele tenta atacar com intensidade durante a guerra espiritual. Essa área é a mente, a proteção da mente em meio à guerra espiritual. Em Efésios 6:17, a palavra de Deus apresenta outra peça essencial da armadura de Deus: o capacete da salvação. O capacete era a proteção que cobria a cabeça do soldado, protegendo a parte mais vulnerável em um campo de batalha. Espiritualmente, essa imagem revela algo profundo sobre a guerra espiritual que acontece na vida de muitos cristãos. A mente é um dos principais campos de batalha onde o inimigo tenta agir. Pensamentos de derrota, medo constante, sensação de inutilidade ou perda de esperança muitas vezes surgem de forma repetitiva. Quando esses pensamentos não são confrontados espiritualmente, eles começam a influenciar emoções, decisões e até a forma como a pessoa enxerga sua própria vida. Por isso, o capacete da salvação se torna uma proteção fundamental. Ele representa a certeza da identidade espiritual que alguém possui em Cristo. Quando uma pessoa entende que foi salva, redimida e adotada por Deus, sua mente passa a ter uma base sólida que o inimigo tem dificuldade de destruir. Em Romanos 8:1, está escrito que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa verdade protege a mente contra pensamentos de condenação e desespero que muitas vezes tentam dominar o interior de alguém. O inimigo frequentemente tenta atacar a identidade espiritual de uma pessoa. Ele tenta fazer alguém acreditar que não tem valor, que sua fé não é suficiente ou que seus erros do passado definem quem ela é hoje. Quando essas ideias encontram espaço na mente, a pessoa começa a se sentir distante de Deus. Mas o capacete da salvação muda completamente essa realidade. Ele lembra constantemente quem a pessoa é diante de Deus. Em 2 Coríntios 5:17, a Bíblia afirma que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Quando essa verdade se torna firme na mente, os ataques começam a perder força. O inimigo pode tentar lançar pensamentos negativos, mas eles encontram uma mente protegida pela certeza da salvação. A mente passa a se alinhar com a promessa de Filipenses 4:7, onde a palavra de Deus diz que a paz de Deus guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Mas a armadura de Deus não é composta apenas de peças de defesa. Existe uma arma que não serve apenas para proteção. Ela serve para contra-atacar. A palavra de Deus como arma de contra-ataque. Em Efésios 6:17, depois de falar sobre o capacete da salvação, a Bíblia revela algo decisivo na armadura de Deus. O texto diz para tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Diferente das outras peças da armadura que servem principalmente para proteção, a espada representa uma arma de ataque na guerra espiritual. Isso revela um princípio profundo. A vida espiritual não é apenas resistir ao inimigo. Existe um momento em que o cristão precisa confrontar as mentiras e pressões espirituais, usando a verdade da palavra de Deus. A palavra não é apenas um livro de ensinamentos, ela carrega a autoridade espiritual. Hebreus 4:12 declara que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Isso significa que ela tem poder para penetrar profundamente, discernir pensamentos e revelar aquilo que está escondido. Jesus demonstrou exatamente como essa arma funciona durante a tentação no deserto. Em Mateus 4, o inimigo tentou enfraquecer Jesus com diferentes provocações e distorções. Mas em cada tentativa, Jesus respondeu da mesma forma:
declarando a palavra de Deus. Quando o tentador sugeriu que ele transformasse pedras em pão, Jesus respondeu: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Em cada ataque, a resposta foi baseada na verdade das Escrituras. Esse episódio revela algo fundamental sobre a batalha espiritual. O inimigo tenta lançar pensamentos, dúvidas e pressões, mas quando a palavra de Deus é usada com convicção, ela interrompe essas estratégias. Muitos cristãos conhecem versículos da Bíblia, mas poucos aprendem a usar a palavra como uma espada espiritual. Quando a pessoa começa a declarar as promessas de Deus diante das dificuldades, algo começa a mudar no ambiente espiritual. Isaías 55:11 afirma que a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. Isso significa que cada promessa da Escritura carrega poder para transformar realidades. Quando a palavra de Deus começa a ocupar espaço na mente e na boca de alguém, o inimigo percebe que está enfrentando resistência espiritual. A batalha deixa de ser apenas emocional e passa a ser travada com autoridade espiritual. Mas existe algo que mantém todas as peças da armadura de Deus funcionando de forma constante. Algo que conecta o coração humano diretamente com a presença de Deus. Essa arma é muitas vezes silenciosa, mas extremamente poderosa. Ela se chama oração. A vigilância espiritual que muitos ignoram. Depois de apresentar todas as peças da armadura de Deus, Efésios 6 termina com uma instrução que muitas vezes é ignorada, mas que sustenta toda a estratégia espiritual. Em Efésios 6:18 está escrito: "Orando em todo tempo no Espírito, com toda oração e súplica, e vigiando nisso com toda perseverança." Essa passagem revela que a vida espiritual não é apenas vestir a armadura, é permanecer em vigilância constante. A oração mantém o coração conectado com Deus e impede que a mente se torne distraída diante das ciladas do inimigo. Um dos maiores perigos na guerra espiritual não é apenas o ataque do adversário. Muitas vezes, o perigo é a distração espiritual. Quando a rotina se torna pesada, quando as preocupações ocupam todos os pensamentos, ou quando a pessoa começa a confiar apenas em sua própria força, a vigilância começa a diminuir. Foi exatamente isso que Jesus alertou aos discípulos no jardim do Getsêmani. Em Mateus 26:41, ele disse: "Vigiai e orai para que não entreis em tentação." Observe que Jesus não disse apenas para orar. Ele disse para vigiar e orar. A vigilância espiritual envolve estar atento aos movimentos do coração, aos pensamentos que surgem e às decisões que são tomadas. A oração não é apenas um momento religioso do dia. Ela é um canal constante de comunicação com Deus. Quando alguém desenvolve uma vida de oração, a sensibilidade espiritual aumenta. A pessoa começa a perceber quando algo não está alinhado com a vontade de Deus. Em Filipenses 4:6 e 7, a Bíblia ensina que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentar nossas petições a Deus, com oração e súplica. O resultado dessa postura é que a paz de Deus guarda o coração e a mente. A vigilância espiritual impede que o inimigo encontre brechas. Quando o coração está conectado com Deus através da oração, muitas ciladas são percebidas antes mesmo de se tornarem problemas maiores. Essa disciplina espiritual fortalece a mente, protege o coração e mantém a fé viva mesmo em momentos de pressão. Mas existe um detalhe curioso sobre as batalhas espirituais que muitas pessoas não entendem. Às vezes, quando alguém está avançando no caminho de Deus, os ataques parecem aumentar. E isso pode revelar algo muito importante. Quando o ataque revela que você está no caminho certo. Existe um momento na vida espiritual em que algo curioso começa a acontecer. A pessoa decide se aproximar mais de Deus. Começa a buscar a palavra com mais intensidade. Passa a orar com mais frequência. E, de repente, surgem pressões inesperadas. Situações difíceis aparecem. Pensamentos de desânimo tentam surgir. E obstáculos parecem se levantar no caminho. Muitas pessoas, nesse momento,
interpretam isso da forma errada. Elas começam a pensar que algo está dando errado, que talvez Deus tenha se afastado ou que suas decisões espirituais não estão funcionando. Mas a Bíblia mostra que muitas vezes o aumento da oposição é exatamente o sinal de que alguém está avançando na direção certa. Em 1 Pedro 5,8 está escrito: Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Essa passagem revela que existe uma resistência espiritual quando alguém começa a viver com mais firmeza em sua fé. O inimigo não se incomoda quando uma pessoa vive distraída espiritualmente, mas quando alguém começa a fortalecer sua comunhão com Deus, algo muda. A presença de luz começa a incomodar as áreas que antes estavam dominadas pela escuridão. A própria vida de Jesus mostra esse padrão. Logo após ser batizado e iniciar seu ministério, Jesus foi conduzido ao deserto, onde enfrentou a tentação registrada em Mateus 4. O ataque não aconteceu antes do início de sua missão. Ele aconteceu exatamente no momento em que o propósito de Deus começava a se manifestar. Isso revela um princípio importante da guerra espiritual. Nem toda oposição é um sinal de derrota. Muitas vezes, a resistência aparece justamente porque o inimigo percebe que aquela vida está caminhando na direção da vontade de Deus. Tiago 4,7 oferece uma chave poderosa para esse momento. A Bíblia diz: Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Observe a sequência dessa instrução. Primeiro vem a submissão a Deus, depois a resistência espiritual. Quando alguém permanece firme nesse caminho, o adversário perde espaço. Por isso é importante discernir os momentos de batalha. Em vez de interpretar a oposição como fracasso, a pessoa pode entender que sua fé está incomodando as estratégias do inimigo. Mas existe algo ainda mais profundo que acontece durante essas batalhas. Existe um ponto específico em que a resistência espiritual começa a mudar o rumo da guerra. E quando esse momento chega, a história começa a tomar uma nova direção. O momento em que a resistência espiritual começa a mudar a batalha. Em muitas batalhas espirituais, existe um ponto de virada que nem sempre é percebido imediatamente. No início da luta, a pressão parece intensa. Pensamentos insistentes, situações difíceis e momentos de cansaço podem fazer alguém sentir que a batalha está longe de terminar. Mas a Bíblia revela que quando uma pessoa permanece firme em Deus, algo começa a mudar no mundo espiritual. A resistência espiritual não é apenas suportar dificuldades. Ela envolve permanecer fiel, mesmo quando a resposta ainda não apareceu. Envolve continuar confiando nas promessas de Deus, mesmo quando o cenário ainda não mudou. Gálatas 6:9 traz uma orientação importante para esse momento. A palavra de Deus diz: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Esse versículo mostra que existe um tempo de colheita preparado por Deus para aqueles que permanecem firmes. O inimigo, muitas vezes, trabalha tentando convencer a pessoa de que nada está mudando. Ele tenta criar a sensação de que a oração não está funcionando, que a fé não está produzindo resultado ou que a batalha será longa demais. Esse é um dos momentos mais delicados da guerra espiritual. Mas é exatamente nesse ponto que a perseverança se torna uma arma poderosa. Em Lucas 18:1, Jesus contou uma parábola para ensinar que é necessário orar sempre e nunca desanimar. Essa instrução mostra que a persistência espiritual não é apenas uma atitude emocional. Ela faz parte da estratégia de vitória. Quando alguém permanece firme na palavra de Deus, continua levantando o escudo da fé e mantém o coração alinhado com a presença de Deus, algo começa a acontecer que muitas vezes não é visível imediatamente. As estratégias do inimigo começam a perder força. Tiago 4:7 declara que quando alguém se submete a Deus e resiste ao diabo, ele foge. Essa promessa revela que a resistência espiritual tem um efeito real. O adversário pode tentar pressionar por um tempo,
Mas quando encontra alguém que permanece firme, sua estratégia começa a falhar. Esse é o momento em que muitas batalhas começam a mudar de direção. A fé que parecia pequena se torna forte. A esperança que estava sendo testada se transforma em confiança. A presença de Deus começa a trazer nova força para continuar avançando. Mas existe algo que torna essa vitória ainda mais profunda. Muitas vezes, aquilo que parecia apenas uma batalha se transforma em um processo que fortalece a fé de maneira extraordinária. Quando a batalha se transforma em fortaleza espiritual. Existe algo que muitas pessoas só percebem depois de atravessar uma batalha espiritual. Aquilo que parecia apenas um tempo de luta, na verdade estava fortalecendo a fé de uma maneira que momentos fáceis nunca conseguiriam produzir. Durante a pressão, a pessoa sente o peso da luta. Existem dias em que a mente parece cansada, o coração precisa de renovação e a fé é colocada à prova. Mas é justamente nesses momentos que Deus começa a formar uma estrutura espiritual mais forte dentro da vida de alguém. Romanos 5, 3, 4 revela esse processo de forma muito clara. A Bíblia ensina que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Isso mostra que as batalhas espirituais não são apenas confrontos contra o inimigo. Muitas vezes, elas também são instrumentos que Deus usa para amadurecer a fé. Quando alguém atravessa momentos difíceis confiando em Deus, algo começa a mudar dentro do coração. A pessoa aprende a depender mais da presença de Deus do que das circunstâncias. A oração deixa de ser apenas um hábito e se torna um refúgio. A palavra de Deus deixa de ser apenas leitura e passa a ser alimento espiritual. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi em muitos momentos de sua vida. Antes de se tornar rei, ele enfrentou perseguições, perigos e períodos de grande pressão. Em Salmos 18:2 ele declarou: "O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador." Essa declaração não nasceu em um momento de tranquilidade. Ela nasceu no meio das batalhas que ele enfrentou. Cada luta atravessada com fé constrói algo dentro da alma que o inimigo não consegue destruir facilmente. A pessoa começa a lembrar das vezes em que Deus foi fiel. Cada vitória passada se torna um testemunho vivo de que a presença de Deus continua atuando. E algo interessante começa a acontecer. Aquilo que antes parecia uma fraqueza começa a se transformar em força espiritual. A fé se torna mais madura. A confiança em Deus se torna mais profunda. O inimigo muitas vezes tenta usar as batalhas para enfraquecer alguém. Mas quando a pessoa permanece firme em Deus, a própria batalha acaba fortalecendo aquilo que ele tentou destruir. E quando alguém chega a esse ponto, uma verdade começa a ficar clara no coração. Quem aprende a usar as armas de Deus nunca está lutando sozinho. Amém.